Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no canal, agora com a apresentação do nosso irmão Fábio. Tamo junto. Ele vem passar um pouco daquilo que Deus vem falando para ele, sobre tudo que está acontecendo. Ele vai comentar vários pontos. E que você que está do outro lado aí, ó, fique atento, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Então eu passo a bola aí pro nosso irmão Fábio. Fábio, a bola é contigo e que Deus te use, Vado. Amém, Biel. Graça e paz, irmãos. A gente está aqui, sabemos o que está passando no mundo. Espero que você aí do outro lado esteja cumprindo todas as regras que a vigilância sanitária aqui do Brasil determinou. O nosso governador, nesse período agora dessa semana, quarentena geral. Estamos aqui se cuidando, álcool em gel nas mãos, lavando as mãos, E espero que isso tudo vai passar em nome de Jesus. Eu queria aqui compartilhar com vocês algo que Deus colocou em nosso coração a respeito não só do que está se passando a nível mundial, mas é que se passa durante um bom período da nossa vida, muitas vezes. Eu queria ler um texto que está lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 25, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava em encher-se d'água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, imagine você no meio do mar, em meio a uma grande tempestade. Imagine você em meio ao mar, em um barco pequeno, e as ondas levando para um lado e para o outro. Assim era a situação que estavam esses discípulos. Jesus, ele estava falando aqui do que antes estava acontecendo. Jesus estava ensinando a muita gente. Jesus, ele estava falando sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia. E aí Jesus decide passar de uma banda para a outra do mar. E aquele mar é o mar da Galileia. É o mar de Tiberíades. É o lago de Genezaré. Então, ali, geograficamente falando, é um lago onde é rodeado de montanhas, de vales ali. E ali ocorre muita corrente de ar. E o que é que acontece? Às vezes as correntes de ar são tão fortes, de vento são tão fortes, que acabam agitando as águas daquele lago. E eu acredito que era o que estava se passando ali naquele momento. E eles obedecem ao chamado de Jesus: vamos para o outro lado. E aí, irmãos, o que é que estava acontecendo? Em certo período, em certo trajeto, as ondas começam a açoitar aqueles barcos. Não era só um barco, eram vários barcos que estavam indo ali. Outros barcos pequenos iam com Jesus também. E aí corre mais grande tribulação em meio àqueles irmãos que estavam ali junto com Jesus.
uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda sobre o que está sendo lido aqui é que as tempestades da vida, elas não isentam ninguém de acontecer. O que é que eu quero dizer para você? Eu, você, não estamos isentos de passar por problemas. Não é porque você, eu, levantamos a mão um dia dentro de uma instituição religiosa dizendo que aceitamos Jesus, que não vamos passar por problemas em nossa vida. O mundo hoje passa por uma catástrofe mundial. É sério a gente falar e é cabível a gente estar sempre repetindo que o mundo hoje está em um caos. Você abre os noticiários e o que é que você vê? Você só vê doença, problema, escassez, pessoas sem condições de sair das suas casas para poder comprar alimento para dentro da sua casa, pessoas morrendo em leitos de hospitais. O mundo está passando por um caos. E isso não é restrito somente ao que nós, como evangélicos, às vezes falamos para pessoas do mundo, não. Isso é um momento global. Isso pode atingir tanto a você como a mim, a todos nós. Nós não estamos isentos de passar por problemas. Então o que é que eu quero que você encasquete na sua cabeça hoje? É que você não está isento de passar por problema. Mas e aí? Estamos aqui, à luz da Bíblia Sagrada, tentando chegar a uma solução para o que se passa dentro do nosso coração a respeito de estar em uma situação de tribulação. Ocorre aqui, em meio aos discípulos, um questionamento. Um questionamento a respeito de que Jesus, em meio a uma tempestade, está dormindo. Jesus está dormindo. Quantas vezes eu e você estamos passando por problemas e não escutamos a voz de Deus? Quantas vezes eu e você estamos passando por problemas e não conseguimos perceber o agir de Deus em meio à nossa vida? Isso gera em mim e em você um questionamento. Por mais que a compulsão religiosa acabe querendo camuflar esse sentimento em mim e em você, mas seja sincero, às vezes nós questionamos, como esses discípulos fizeram. Eles chegaram até Jesus e disseram: Senhor, Mestre, importa-te que pereçamos? A pergunta que eles fazem a Jesus não é uma pergunta de socorro somente. É um questionamento. Poxa, Senhor, tu já fez tão grandes coisas. Sabemos quem tu és até aqui. E não te importa que morremos? Tu vai continuar dormindo? Vai continuar calado? E aí? São as zonas cinzentas que às vezes acontecem na nossa vida de cristão, irmãos. Que às vezes nós não compreendemos bem, não enxergamos bem o que se passa. E às vezes vem esse questionamento no nosso coração. A dúvida chega a tomar de conta da nossa vida. E a dúvida, ela impulsiona o meu emocional até medo. E o medo é o maior agente paralisador da nossa vida. O medo, ele nos congela. Você tem duas opções quando está com medo. Somente duas. Uma, você corre, você sai de perto, você foge. E a outra é você ficar paralisado. E aí? O que fazer nessas horas? Eles apelaram para Jesus com um tom de questionamento. Poxa, essa pandemia que está no mundo, às vezes nós abrimos a televisão e vemos coisas tão longe, mas ao abrir a nossa porta e botar o pé na rua, vem à tona que o negócio está perto de nós também. Mas não devemos fugir da realidade. Não, nós não devemos fugir do que está acontecendo.
E o que eu digo a você é que em meio a esse questionamento, poxa, eu sou cristão, eu sou obediente à palavra de Deus. Esses homens também que entraram no barco, entraram segundo a palavra de Jesus. Jesus disse, vamos para o outro lado. Eles obedeceram, entraram no barco, despediram a multidão e foram. E aí? E aí? Em meio ao mar surge um problema gigantesco a ponto daqueles homens que eram naturais daquela região, sabiam que aquele lago sofria tais açoites pelos ventos, ficaram atônitos em meio à situação, ao ponto de se desesperarem. E aí chegaram a Jesus, mas Jesus estava dormindo. Quantas vezes você bate na porta do céu e Deus não te responde? E surge esse questionamento, Senhor vai deixar eu passar por isso? E aí, irmão, Jesus desperta. Ao despertar de Jesus, Jesus olha o que está acontecendo ao seu redor. E com a autoridade que Jesus tem, ele resolve aquele problema, mandando com que o vento ele se pare de soprar e que o mar ele se acalme e se cale. E aí Jesus olha para aqueles homens ali paralisados, congelados, olhando tudo aquilo que estava acontecendo e diz para eles, por que sois tão tímidos? Por que somos tão tímidos, irmãos? Por que às vezes nos travamos de usufruir daquilo que Deus colocou em nossa vida como fé? Por que paralisamos diante de tantas circunstâncias? O questionamento agora vem para mim e para você. Por que às vezes nos atamos as nossas mãos, a nossa alma fica congelada, tudo aquilo que nós já vimos Deus fazer e aquilo que Deus falou para mim e para você que era possível acontecer não vem à tona nessas horas? Porque somos de uma fé tão pequena em meio às dificuldades? Por quê? E aí, meu irmão, Jesus, ele faz com que toda aquela tribulação passe. E aí eles começam a olhar um para a cara do outro e dizer assim, quem é esse que o mar e os ventos lhe obedecem? E aí, meu irmão, eu te pergunto, quem é esse Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que abriu o mar vermelho. Quem é Jesus para você? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus para você? É aquele que morreu na cruz para que eu e você estivéssemos hoje aqui, podendo compartilhar a sua palavra. Irmãos, não nos deixemos levar pelas circunstâncias. Respeitemos toda a situação que está se passando, sabendo que na hora certa Deus ele vai agir, na hora dele, do jeito dele, no poder dele. Mas eu e você, como crentes em Cristo Jesus, não devemos de forma alguma nos desesperar, deixar com que a circunstância nos envolva. Vamos ter cuidado, irmãos. Tudo que está sendo aí instruído pela Organização Mundial de Saúde, tudo que está sendo aí instruído pelos superiores, vamos ser obedientes. Mas não perdamos, Senhor, irmãos. Não venhamos perder o foco em Jesus. Saber que Ele está à frente de todo o problema. Amém? Então essa é a palavra que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido de grande somatória com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí, Biel? Não deixa de conferir, né? Tem mais vídeo aí, galera. Uma palavra abençoada com o nosso irmão Fábio. E ele vai estar convidado para dar continuidade a um texto que dá para tirar vários pontos. E eu creio que Deus falou com você, porque não foi à toa que você chegou até esse vídeo. Amém? Quero te dizer aqui, ó, Deus te abençoe cada vez mais. Lembre-se,
cuidado. Essa pandemia não vai nos abater, porque Deus é conosco. Amém?